Vai, Carlos. Você goste na vida? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul e não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tantas pernas, meu Deus? Pergunta meu coração. Já meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é forte, sério, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não seria uma solução. Mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Carlos Drummond. Não dá para falar do poético sem falar de poesia. E a poesia e o jogo é tudo que move esse trabalho. Então, sem delonga, não dá para parar. Começo com essa citação importantíssima. Os homens fazem poesia porque sentem a necessidade do jogo social. Johann Huizinga. A gente ouve poesia, e a poesia não é só essa que eu declamei, é uma música, é uma leitura. A poesia está em diversos espaços e contextos na nossa vida. Aonde tem vida, aonde tem ser, tem poesia pulsando, tem jogo acontecendo. Então, adentrando o artigo 1, aonde que o título vem, a palavra poética como potência educativa. A ideia aqui nesse artigo é pensar como a palavra poética em si, ela pode ser uma metodologia de ensino, né? E aí, para a gente entender esse lugar da poética, tem que entender de onde que vem a poesia. E a poesia nasceu durante o jogo, enquanto jogo. Jogo sagrado, sem dúvida, mas sempre, mesmo em seu caráter sacro, nos limites da extravagância, da alegria e do divertimento. A poesia, ela anda lado a lado com o jogo. Um fato importante a gente entender agora, para vocês me acompanhar junto nesse trabalho, é que a poesia a qual eu estou tratando no trabalho, ela é antes da linguagem falada, da linguagem escrita. A poesia, ela está no campo do lúdico. Ela é antes linguagem. Antes da gente pensar em sociedade, já se sentia poesia, já se comunicava poesia, já se jogava poesia. A poesia é algo primórdio, está no primórdio do humano. Ok? E para a gente relacionar a poesia, o jogo acontece em conjunto. Quando a gente joga, né, a gente se envolve com o outro. Então, uma citação aqui do Hangar vai dizer: o trabalho do jogo, como da arte, se situa entre o subjetivo e o objetivo, a fantasia e a realidade, o interior e o exterior, a expressão e a comunicação. O jogo é como se fosse algo em pé, uma cruz, na qual, para a gente comunicar com aquilo que está em cima, que eu estou considerando aqui o lúdico, o poético, a gente joga. Para sair da linguagem cotidiana, a gente joga. Então, volta àquela primeira citação da nossa necessidade de jogar. Todo mundo tem necessidade, independente da faixa etária, da condição social, da localização no planeta. Todo mundo precisa jogar, de alguma forma. Se você não joga, você não alimenta seu lúdico. Você, de certo modo, vai perdendo a vida. E aí o jogo ele se estabelece no futebol, né? Em vários jogos sociais, em danças, né? E aí falando da fase adulta especificamente. Ele vai aparecendo na fase adulta de várias maneiras. Figuras de linguagem, metáfora, ritmo e inversão. São 3 itens importantes para a gente entender o que conecta a poesia e o jogo e o que permite esse prolongamento da poesia em nós. Quando a gente escuta um poema, quando a gente escuta uma música, é a partir da metáfora que a gente é conduzido. A gente fica reverberando aquilo dentro da gente. Pô, ouvi uma música e aquela música me levou longe, né? E aí então potencializa o poético. O poético é potencializado por essas figuras de linguagem.
E aí um outro conceito importante além do poético, do jogo, a performance. A performance é a ação completa pela qual uma mensagem poética é simultaneamente aqui e agora, transmitida e percebida. Quando você está no presente, você participa do agora. E a poesia, a performance, diretamente nos coloca no presente. Você não pensa no que você fez, você não pensa no que você vai fazer, você está no presente, você participa do presente. Então, segundo Paul Zumthor, a performance tem esse poder de nos colocar no presente. É preciso fazer toda essa introdução de entender o lugar da poesia e do jogo para falar rapidamente dessa experiência de oficinas de escrita poética, que é o que aborda, né, a pesquisa do primeiro artigo. O que são as oficinas de escrita poética? As oficinas de escrita poética é uma abordagem literária, educativa, que a gente desenvolve dentro da Transver Poesias, né, com o intuito de passar o estímulo, envolver o estímulo da poesia aos participantes. Então eu vou trazer duas experiências aqui, em contextos totalmente distintos, mas antes de falar rapidamente cada contexto, vou explicar como que ocorre a oficina em si. São 4 estágios. O primeiro estágio é um estágio introdutório, onde que as pessoas vão falar os anseios, que entendem, como fazem, como pensam sobre poesia. O segundo estágio é o estágio para trazer a pessoa para esse lugar da poesia, enquanto uma necessidade humana, para além da linguagem. Né? Tirar essa ideia de que poesia é só o poema escrito, que ainda há um entendimento social, de modo geral, de que poesia é aquilo que está no poema. Né? E isso aí é um processo histórico em torno disso também, que não cabe eu discorrer disso agora, porque não é o foco do artigo. Mas a ideia é trazer a pessoa desse campo no qual nós estamos aqui agora, o social, para esse campo poético, né? Onde a poesia acontece, onde a criatividade está pulsando. Então, no segundo estágio, a pessoa está nesse estágio de criatividade e aí entra a escrita. Então, cada um vai escrever um poema, depois a gente vai passar para a colagem nas garrafas. E aí, nesse momento das colagens nas garrafas, é uma técnica, como as garrafas estão aqui na frente, acredito que boa parte das pessoas já conhecem o projeto Transver, né? A ideia desse momento também é passar essa técnica para frente e também trazer a reflexão sustentável em torno do trabalho. E finaliza fazendo uma intervenção dentro da instituição, num local em frente à instituição. Essa foto aqui é da oficina realizada na Escola Pércio Pereira Pinto, no interior de Belo Horizonte, num bairro chamado Borges. E o que aconteceu de muito forte nessa oficina, né, que eu gostei de falar dela, é porque, pelo fato que eu desenvolvi essa oficina com 3 turmas. E quem não participou da oficina, né, as demais turmas da escola, participaram da oficina com quem fez a oficina comigo. As crianças se envolveram tanto na oficina que chamaram os professores, chamou os pais, falou assim, vamos fazer com os restos da turma? E na semana seguinte a representante da escola me liga, Anderson, tá todo mundo trazendo garrafa para a escola, tá todo mundo escrevendo mais poesia para fazer com as outras turmas. Eu falei, você está brincando? Ela falou, não, vai acontecer. E toda a escola conjuntamente participou da oficina. Né? Então um impacto assim gigantesco. Aí já falando de uma outra experiência não formal agora, que ocorreu também em Belo Horizonte, com um grupo já de pessoas mais velhas, né? E aí o resultado dessa oficina, eu vou trazer um relato de uma das participantes, que ela vai dizer o seguinte, a Ana Cristina, depois da oficina, no dia seguinte, ela escreveu, aprendi a observar mais do que falar. Entendi que ter voz também é saber calar. Barulho não é sinônimo de sabedoria. Decidi me importar menos com o que de fato não merece minha atenção. Percebi que às vezes a abundância pode ser minimalista. Aprendi a valorizar a qualidade, o conteúdo mais do que a quantidade. Entendi que luxo é ter amor, sucesso é ter paz, e que o status de maior prestígio é aquele em que, para ser, não precisa ter. Bom, resumindo um pouco aí desse primeiro artigo, vou passar para o segundo. O segundo artigo vai pensar a palavra poética como uma forma de intervenção urbana. E aí agora é importante eu fazer um adendo aqui sobre o projeto Transver, que ele aparece nesse primeiro artigo e também no segundo. O projeto Transver, qual é o sentido dele aparecer no meu TCC?
ele é como uma formação paralela à faculdade, de certo modo. No primeiro período, quando eu entrei na artes cênicas, eu comecei a desenvolver esse projeto. Hoje está indo para 6 anos, hoje é uma rede pelo Brasil, são mais de 60 pessoas envolvidas. E a gente faz oficinas literárias, intervenções poéticas. Né? As intervenções na qual eu vou abordar aqui agora, né, já ocorreram em 3 estados, 27 cidades do Brasil, já foram 92 intervenções e 7.600 garrafas compartilhadas gratuitamente. Né? Nós penduramos as garrafas em espaço público e os poemas ficam lá para quem quiser ler e levar para casa. Com isso, incentivando a leitura, a reutilização de materiais e a reflexão sustentável. Bom, adentrando a esse segundo artigo, no qual as intervenções são base de estudo, trago novamente Poussintoy, onde que ele fala: a percepção é profundamente presença. Presença é uma palavra muito importante também aqui no trabalho. Se nós estamos no presente, a gente consegue perceber o que está acontecendo. Para falar de intervenção, eu tenho que trazer brevemente, bem rápido assim, né, porque o tempo aqui não permite muita coisa, um contexto histórico. Como que surge a ideia de intervenção? As influências que nós vamos ter, né, no surgimento das intervenções são os happenings, os grafites, a land art, a arte específica do lugar, até chegar nas intervenções que acompanham o fluxo das megacidades. As intervenções no Brasil vai surgir em torno da década de 70 com um dos artistas chamado Hélio Oiticica, período ditatorial, e aí o contexto no qual ele vai abordar é esse período aí de opressão no qual o país passou. Né? Hoje, as intervenções já avançam para outras temáticas emergentes, digamos assim, que está aí vibrando na nossa sociedade. Conceitos importantes nesse processo desse artigo é a ideia de intervenção temporária da Adriana Fontes, na qual ela vai falar que a intervenção ela promove um movimento, uma ação no espaço. Né? Isso é grandioso, porque através de uma intervenção no espaço público, você pode gerar uma ação que vai transformar aquele lugar depois com a comunidade, com as pessoas. Um outro conceito também é o do Alberto Tastari, que ele vai falar do espaço da obra, do mundo e do espectador. Faltou um R aí. Ocorre um jogo entre esses 3 espaços. Né? A obra ela tem o espaço dela, o espaço público tem o espaço dele, e nós, enquanto espectador, também temos o nosso espaço. A obra é inserida no espaço público. Né? E aí, para a gente entender, né, enquanto fazedor de arte, quando você vai inserir uma intervenção no espaço público, você tem que entender que contexto é esse, quais são as pessoas que estão transitando nesse local, é uma praça pública, é um bairro, é um espaço fechado, não é? Tem que entender qual é o contexto que eu estou colocando a intervenção. Quem são as pessoas que estão naquele espaço, para assim inserir o espaço da obra dentro do espaço do mundo. E aí vem o espaço do espectador. O espaço do espectador ele se relaciona nesse jogo da seguinte maneira. É uma ponte muito tênue. Ou ele entra, ou ele não entra. É tipo eu jogar uma bola para vocês aqui agora e vocês pegarem a bola. Ou não. Se vocês não pegam, o jogo entre você e a obra de arte ela não acontece. Se você pega, você entra na obra de arte. Você entra na experiência. Só que dentro do espaço urbano, isso é muito tênue, porque ao mesmo tempo que você está participando de uma obra de arte, você tem todo um contexto urbano ocorrendo, barulho de carro, gente correndo, enfim, várias coisas que estão acontecendo. Então a dispersão é muito grande. Então a pessoa ela fica no limiar. Ela não sabe se ela participa ou se ela participa. Né? Quando ela consegue participar e se envolver com a obra, aí os resultados são tremendos. Aí eu vou trazer rapidamente sobre 2 intervenções. Essa daqui ocorreu em São Paulo em 2017, no Trianon, dentro da virada sustentável. Ocorreu algo muito marcante no dia dessa intervenção. E por isso o motivo de trazer. Né? Dentre outras, mas esse é muito marcante. A gente estava já com as garrafas todas penduradas. E o Aleônio estava fazendo a cobertura de fotos e vídeos. E aí tinha uma moça, uma adolescente, lendo um poema. Ele aproximou a câmera dela. Ela falou, não me filma, não me filma. E ele, com o hábito de repórter, falou, não, mas o que é essa poesia para você? Né? E aí ela fala, essa poesia é minha vida. E começa a chorar. E ele falou, lê pra gente. E ela começa a ler o poema. E aí já estava bom, né? Melhorou depois. Porque quando ela acaba de ler o poema, ele vai desligar a câmera, a menina arranca a garrafa e sai correndo. E aí ele toma um susto e fala, o que é isso?
que é isso que está acontecendo, né? E aí agora passando para outra intervenção, ocorreu na Prainha, em Mariana, no ano passado, no aniversário de 4 anos da Transver. Nós levamos 60 garrafas, foram muito poucas garrafas para esse espaço. É um espaço, um bairro, quem aqui já ouviu falar ou já conhece, é um bairro que não é tão assistido pelo poder público, né, em Mariana. E a escolha desse espaço foi pela equipe local de Mariana, em fazer nesse local. E aí a gente chegou lá, não havia, começamos a pendurar as garrafas. Logo as crianças começaram a perceber que era o trabalho que podia levar para casa. E aí pensou que não, começou a rodear de gente. A ideia era ficar ali umas 2, 3 horas, com menos de 1 hora as garrafas já haviam acabado, né? Então, assim, uma intensidade muito grande. E aí, para concluir esse segundo artigo, há uma relação, a relação entre obra e espectador que acontece, né, o envolvimento, a esse estímulo da relação social, o processo, digamos que eu criei aí alguns tópicos que a gente envia uma mensagem, que é chegar e começar a pendurar as garrafas, né? Depois ocorre uma produção da atenção do receptor. Ele vê a garrafa e ele fala, peraí, o que é isso? Né? Que objeto estranho é esse chegando aqui no meu bairro? Eu preciso descobrir. E aí ele se envolve, ele entra no jogo com a garrafa. E aí o pico da obra é quando a pessoa leva para casa essa obra. E daí, a partir desse levar para casa, geram diversas transformações pessoais, sociais, porque as pessoas durante a intervenção começaram a conversar, né? Cada um no seu canto. Começaram a conversar, olha isso daqui, e lendo um para o outro ali no meio da rua, né? Então o estímulo da poesia acontecendo de maneira muito prática. E agora, terceiro e último artigo, falar do poético como potência educacional, né? A poesia na escola. Para falar da poesia na escola, dentro do contexto do estágio Regência 1, no qual eu desenvolvi dentro do Instituto Federal de Ouro Preto. Começando com a citação da Ana Guevara, ela vai falar que a leitura de poesia na escola não chega a ser estética, apresentando-se como uma busca de conteúdo. Qual é a preocupação aí? Geralmente a poesia ela aparece dentro das disciplinas de português, né? E aí o professor muitas das vezes, né, ou por uma falta de formação, né, ou por uma obrigação de conteúdo que deve ser seguido, ele não propicia uma experiência estética, e sim uma busca de, a partir do poema escrito, entender o que está sendo manifestado de linguagem ali, né, para entender a nossa linguagem. Isso daqui é metáfora, aquilo dali é isso, aquilo lá é lá, né? E aí a criança não vivencia uma experiência estética. Qual é a questão nisso? Quando você não vivencia a estética, você não sente a poesia. E aí é uma barreira, né? Você não sente a poesia, você começa a criar uma resistência. Eu passei por isso na infância. Poesia era algo chato, odiava a lei. Olha hoje o que eu estou fazendo. Trabalho de incentivo à leitura, né? Olha o mundo dando volta aí. Bom, para avançar no processo aí do artigo, fiz um pequeno levantamento como que aparece a poesia nos currículos educacionais, né? No Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e Currículo Básico Comum do Ensino Médio em Minas Gerais, avaliando língua portuguesa e arte, como que aparece nesse período. Dentro desses dois parâmetros há uma proximidade no lugar de pensar a poesia. A poesia só aparece dentro da língua portuguesa, ela não aparece no contexto artístico, justamente pensando nesse lugar enquanto conteúdo. Porém, quando a gente vai adentrando na discussão dos parâmetros, há uma preocupação enquanto estética sim, né? Há uma preocupação, principalmente o PCN+, de 2002. Ele vai falar dessa preocupação que a gente tem que experienciar o aluno dentro de uma situação que seja estética com a poesia. E aí, adentrando ao IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais, onde que eu passei realizando o estágio, eu fiquei mais de um ano lá dentro. E por várias vezes eu tentei localizar a grade curricular das aulas de artes. Não consegui, né? Eu ia para o professor, no qual me recebeu muito bem, né? Só tenho a agradecer ao Fred por me permitir exercer o trabalho lá dentro. Mas ele não me passava, ia para a pedagogia, não me passava. Fim das contas, a gente tem que se virar, né? Se virar. Então ele propunha uma coisa, eu propunha outra, a gente ia dialogando e pensando em estratégias. Mas o fato aqui, que eu vou abordar aqui dentro das experiências do estágio, é uma ação que eu comecei a desenvolver no início de todas as aulas. Chamava leitura-reflexão. O que eram essas leituras? A aula ela tinha um conteúdo a ser trabalhado. Mas antes de entrar no conteúdo,
eu trazia uma leitura e uma reflexão a partir daquela leitura. Uma frase sociológica, um poema declamado, ouvir uma música. E a partir desse processo, as crianças, os adolescentes começaram a se interessar por poesia. Ah, professor, eu trouxe esse poema aqui, eu queria declamar. Pô, vamos declamar. Aí um dado dia, numa aula, esse aluno, Pedro, ele não quis participar da atividade. Eu falei, sem problema nenhum, fique à vontade. Sentou na cadeira, ficou lá de boa, pegou uma folha, pessoa que não estava escrevendo. E eu de canto de zóio, passando, olhando, falei, massa, legal. No final da aula, esse cara declama um poema, todo mundo se encanta pelo poema. Na aula seguinte, ele traz outro poema, outras pessoas começam a trazer poema e começa esse movimento. E eu já tinha um desejo dentro de mim, que era realizar um evento, um sarau dentro do Instituto, né? E aí, a partir dessa manifestação do Pedro, eu falo, poxa, esse é o momento. Chamei ele, falei pro professor, vamos fazer um sarau? Chamar a galera das turmas, quem tiver afim, a gente fazer um sarau, um dança, outro canta um poema. E aí a galera topou. E com isso, surgiu o sarau paralelo, né? O sarau paralelo que ocorria geralmente nos intervalos, né, da parte da manhã e da parte da tarde, onde que os alunos do Instituto compartilhavam a arte que eles mesmos produziam. E nesse processo, começamos a fazer intercâmbio, né, com ex-alunos do Instituto, que já haviam passado pelo Instituto, né, para trazer o que estava fazendo enquanto trabalho de música, de poesia, para dentro do Instituto. E aí se tornando uma referência para esses alunos que estavam ali. Esse é o Pedro na terceira edição. Aqui temos uma outra foto, também da terceira edição, né? Foram 4 edições entre 2017 e 2018. E dentro do Sarau Paralelo, a gente formou um grupo que a partir daí fizemos o iFestival, uma produção de um festival de música dentro do Instituto ano passado. Concluindo, a proposta aqui é pensar o estado poético como um método de ensino. Se você consegue acessar o estado poético, né, você consegue conduzir a experiência, a criatividade da pessoa para qualquer lugar, não só para a poesia. Ah, vou ensinar matemática a partir do estado poético? É possível, né? Coloca a primeira pessoa nesse estado poético de criação, de percepção no presente, no agora. É que a performance é o único modo vivo de comunicação poética. Novamente, aquela ideia do presente que eu falei. E para finalizar, uma sugestão e conclusão. Poesia nada mais é do que prazer. Esse é um conceito que eu venho trabalhando já há um tempo. E aí no estudo do TCC, justamente com o Paulo, fui encontrando uns caras loucos aí que já tratava disso de alguma forma, né? O que é poesia enquanto prazer? O prazer enquanto sentir. E você sente prazer quando você está no presente. Se você faz, né, tudo, né, seu trabalho, dormir bem, comer bem, ter pessoas que você gosta do seu lado, se todo o contexto no qual você vive te dá prazer, você está acessando o estado poético, você está acessando a poesia, mesmo que de maneira inconsciente, através do prazer, né? E aí o Paul Zumthor vai falar em um dos livros dele, na introdução oral, né, de uma experiência na África, na qual ele faz uma observação, e onde as pessoas trabalham cantando. É tão tranquilo trabalhar, é um trabalho super pesado, mas elas trabalham cantando ali, né? Então há um prazer no trabalho, não exercer o trabalho, né? Ela nem se preocupa, porque o que ela está vendo é tão prazeroso que ela vai. E isso se aplica em qualquer função. E por que pensar a poesia enquanto prazer? Porque a gente democratiza, está em qualquer um. Não está em uma pessoa, não está num objeto, num livro, está em nós. Está no prazer de viver a vida. Então eu concluo aí com a citação do Paul Zumthor, que ele vai dizer: o prazer é o mais alto valor do espírito, pois é ao mesmo tempo alegria e signo, o signo de uma vitória de e sobre a vida. Essa vitória nos faz humanos. É com a poesia que acessamos o espírito. Eu vou parar por aqui, porque senão... Senão o quê? É, porque foi difícil. Enxutar desse jeito aqui, menino do céu. Eu agradeço. Enxugar, não enxutar, enxugar. Bem, agradeço a apresentação do Anderson. Depois no final eu falo um pouquinho, mas não agora. Só queria lembrar que essa pessoa por importante, que existia gente que hoje
não me cigana.